Olha que coisa interessante, só para a gente entender. Êxodo capítulo 4, 22 e 23. E tu dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu, o meu, Israel é o meu, versículo 23. E te digo: deixa o meu filho ir, para que me sirva. E se te recusares a deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho, o teu primogênito. Deus está dizendo, vai ser filho por filho. Agora deixa eu fazer uma pergunta. De quem Moisés, ou de quem Deus estava chamando de filho? Quem pode me dizer? Era uma pessoa ou uma nação? E como é que Deus trata uma nação de filho? Onde começou essa história? Você já parou para pensar nisso? Moisés vai falar com o Faraó e ele diz: Faraó tem um recado para te dar. O Faraó não, Deus tem um recado para te dar, Faraó. Ele diz: qual é o recado? Israel é o filho primogênito do Senhor. Israel o quê? Pergunto eu você agora, onde começou essa história? Eu estava lendo esse texto e disse: ué, interessante. Deus está tratando Israel como filho, o meu filho. Deixa o meu filho ir para que me sirva. Gente, quando Israel sai do Egito, para a gente fazer uma conta rápida aqui, homens de guerra, ou seja, eram homens que tinham de 20 anos para cima, só homens de guerra, aqui já tinham 600 mil. Vamos imaginar uma conta aí básica, que cada homem desses tivesse pelo menos 3 na família. Lá, chegaríamos aí a uns 2 milhões rápido. Mais idosos, enfim, mais criança. E olha como é que Deus trata Israel: deixa o meu filho ir, para que me sirva. Deixa o meu filho ir. Por que eu estou colocando isso? Porque eu quero que você entenda algo nessa noite. Que tudo isso começou por causa de uma oferta. Então aprenda uma coisa aqui, que hoje de manhã, eu meditando, descobri: a minha oferta santifica as gerações. Então eu oferto. E por que o senhor está falando isso? Que hoje eu assisti uma reportagem, uma coisa no YouTube, não sei se é reportagem, enfim, mas a geração das crianças que nascerem a partir de 2026, como é que é feita a chamada de uma geração? Em média, uma geração leva-se 15 anos para receber o nome. Então, geração Y, geração X, geração Neném. Então, em uma média de 10 anos. Hoje, os sociólogos, pasmem vocês, já definem a geração de 2026 como a geração Sigma. E a ideia de Sigma, a palavra em inglês, seria aquela coisa do autossuficiente, uma pessoa. E esse historiador estava dizendo as características dessa geração, das crianças que nascerem agora, a partir de 2000, não vão esperar 10 anos, o certo seria de 2026 até 2036 para definir essa geração. Eles já estão definindo. E o que eles estão chegando a um consenso? É uma geração que não vai interagir por hierarquia. O que é isso? Filhos não terão apreço e amor pelos pais. Aí você vai me dizer assim: mas por quê? Como é que pode isso? Gente, a criança nasceu hoje, 2026. Ela tem condições de interagir com uma IA?
Não. Você tem ideia de quantas inteligências artificiais só hoje, enquanto eu falo, já existem? Vou lhe ajudar, mais de 4.000. É que a gente fica ali no ChatGPT, no Gemini, mas tem mais de 4.000 inteligências artificiais. 4.000. É uma loucura, não é? E aí o que eles estão dizendo? Para que eu vou interagir com uma pessoa que vai me disciplinar se eu posso interagir com uma inteligência que vai, por algoritmo, atender todas as minhas necessidades? Olha que responsabilidade você vai ter com o teu filho, hein? Já estou te dando a planta. Então, irmãos, há uma tendência dessas crianças não respeitarem o pai e a mãe. Há uma tendência dessas crianças não quererem círculo, por isso sigma, não quererem viver em círculos de amizade, porque elas vão interagir com a inteligência artificial. E a inteligência artificial nos estuda por algoritmo. Você vai interagindo com a inteligência artificial, ela vai estudando você. Essa é a geração sigma. Agora você imagina, só para vocês entenderem aqui, irmãos, de cada 100 netos, 90 não vão servir a Deus. Como é que é isso, apóstolo? O que tem que chegar da conclusão é que os filhos não estão vivendo a fé dos pais. Ora, se o meu filho não viver a minha fé, como é que meu neto vai viver? A família que tiver um avô, avó crente, já é uma vitória. Se for crente mesmo, já ajuda e muito. Então, irmãos, a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: olha para a sua geração. Você consegue ver a sua geração, filhos e netos, na presença do Senhor? Porque ali digo, deixa o meu filho ir. Isso não começou, irmãos, ali. Tem uma origem. E foi baseado nessa geração sigma que eu fui estudar a origem. Por que Israel se tornou o primogênito de Deus? Então aí sim, agora vamos ler a palavra do Senhor. Lá em Gênesis capítulo 22, versículos do 1 ao 3. Gênesis 22, do 1 ao 3. É mais ou menos isso, só falta mais um livrinho. Não tem problema não. É Gênesis, aí nós chegamos em... Tá, já melhorou. Também se não tivesse Gênesis, eu ia dar um jeito de falar em Êxodo 22. E aconteceu depois dessas coisas, Moisés chamou, Deus disse, Israel é meu filho. Vamos ver onde começou. Essas coisas que Deus provou a Abraão, ele disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Pode ver, versículo 2. E ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre os montes que te direi. Versículo 3. Isso não era novo para Abraão, não. Era algo até cultural entre aqueles povos da Mesopotâmia. Matar um filho, dedicar uma divindade, a Astarote, seja lá o que for. Não é novo. Era novo para Abraão de quem partiu. E Abraão levantou-se cedo e selou um jumento e tomou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho, cortou a lenha para a oferta queimada, se levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Versículo 16 agora. E disse, agora Deus, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa e não me negaste o teu filho, teu único filho, vamos até o 17. Em bênção, eu te abençoarei. Em multiplicação, eu multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a beira do mar. E a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos. 18. E em tua semente, em tua oferta, todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste. Então, o que eu quero que você entenda aqui nessa noite, só para a gente compreender.
Gênesis 22 surge depois de uma longa caminhada de Abraão com o nosso Deus. Abraão passa por muitas experiências. Abraão tinha esperado por décadas a promessa de Isaac. Isaac nasce, é uma alegria. Eu creio que Abraão rejuvenesceu, não tenha dúvida disso. E já aprendido, porque falhou, amadureceu, cresceu. E então, gente, Isaac não era apenas um filho. Isaac era uma materialização de uma promessa de futuro. Deus começa mudando o nome dele era Abrão, que era pai das alturas, ou pai iluminado. E Deus agora diz, você vai ser Abraão. E o que é isso, Deus? Você vai se tornar o pai de multidões. Você imagina a medida que ele convivia com as pessoas na Mesopotâmia, e as pessoas perguntavam para ele, mas por que você mudou de nome? Por que tu mudou teu RG? E ele disse, porque Deus disse que eu deixei de ser pai das alturas para me tornar pai de multidões. E ele disse que ele vai me dar reis e nações da minha esposa, que naquela altura era Sarai, e Deus muda para Sara. Então, quando Sara engravida e ela tem Isaac, Abraão vê a materialização no futuro. Aliás, com o nascimento de Isaac, gente, ele entra no auge do período da vida dele. Nem antes, nem depois. O auge da vida de Abraão está acontecendo exatamente aqui. Por quê? O que vem antes de Isaac? Uma promessa. O que vem agora com Isaac? Um futuro. Está no auge. Entre aquilo que ele viveu por promessa e aquilo que ele está vivendo hoje. Só que chega um dia que Deus vira para ele e diz, Abraão, eu quero que você me oferte Isaac, o filho a quem você ama, o filho a quem você realmente tem esse carinho. E Abraão se assusta. Ninguém ficaria assustado com aquele pedido, mas Abraão tem motivo para ficar angustiado. Por quê? Porque em momento nenhum Deus fala para Abraão sobre um substituto. Ele teria que ofertar sem a certeza, apenas confiando na promessa do Senhor. Então preste atenção. Olhando a história, como a gente vê de cima para baixo, você acha que Deus queria a morte do filho? Sim ou não? Vou perguntar de novo, pessoal da internet, o áudio falhou. Olhando para a história de cima para baixo, como a gente vê, você acha que Deus queria a morte do filho? Bom, se ele não queria a morte do filho, o que ele queria então? O coração inteiro do pai. E é isso que Deus deseja de você para 2025. Deus não quer o teu coração parcial. Deus quer que você dê o coração inteiro para Ele. Deus não queria a morte de Isaac, mas Deus queria o coração de Abraão. E aí, por que Deus queria o coração de Abraão? Gente, Abraão olhava para Isaac e dizia, agora eu posso morrer tranquilo. Isaac nasceu, agora eu posso partir tranquilo, porque Isaac nasceu. Preste atenção, tudo aquilo que em relação ao teu futuro ocupa no teu coração, ele tende a falar mais alto do que a tua relação com Deus. Eu só vou sossegar quando eu me formar. Eu só vou viver verdadeiramente quando eu conseguir comprar minha casa. Eu só vou conseguir viver. Então, eu quero que você pense exatamente nisso aqui, que você entre com a sua cabeça nisso. Ou seja, aquilo que representa o teu futuro provavelmente chama-se Isaac. O que é o Isaac? O Isaac, gente, ele é um sonho. O Isaac é um desejo. O Isaac é uma conquista. O Isaac é uma promessa. E cuidado, porque desejos, sonhos, promessas,
conquistas têm o poder de deixar o nosso coração dividido em relação a Deus. Então tome cuidado com isso, preste muita atenção nisso. Por quê? Porque se o meu futuro atrapalha o meu presente na minha relação com Deus, esse futuro já prejudica aquilo que Deus tem para mim. Vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho orado por um filho, mas eu preciso dizer que esse filho não vai ser mais amado que o Senhor. Eu tenho orado por um emprego, mas esse emprego não pode ser mais amado do que eu amo ao Senhor. E é isso, gente, que desse episódio aqui para frente, nós vamos ver como Deus honrou Abraão. Então vamos lá, eu acho que tem aí. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que, olha, há uma oferta que santifica gerações. Há uma oferta que santifica a minha vida, a vida do meu filho, a vida do meu neto, do meu bisneto. E que oferta é essa? A oferta que representa um relacionamento com Deus. Aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse para Deus: eis-me aqui. Como é que Deus se revela a Abraão? Ele chama Abraão pelo quê? Quem é que pode me dizer ali? Diga-se pelo nome. Então, amados, a primeira coisa que salta aos olhos nesse texto e que tem que ficar claro para você é que Deus não quer com você um relacionamento genérico. Ele quer um relacionamento especial. Ele te conhece pelo nome, Ele te chama pelo nome. Ele tem promessas exclusivas para o seu CPF. Então, gente, a oferta que abençoa gerações, ela não nasce de pressão. Ela tem que nascer de relacionamento. Abraão, eu não estou chamando Ló, eu não estou chamando Jacó, eu estou chamando Abraão. E aí Abraão se apresenta. E é interessante porque ele responde: eis-me aqui. Eis-me aqui no hebraico é inene. É mais ou menos o seguinte: o que o Senhor deseja? Porque Abraão não tinha a menor ideia do que Deus ia pedir, gente. Ele responde com inene: eis-me aqui, o que o Senhor deseja? É isso que está aqui no texto, exatamente assim. Então, preste atenção. Aquilo que tudo que Deus te pedir, você primeiro quiser entender, não se chama fé. Tem coisas que Deus vai te pedir que você não vai entender, você não vai compreender, e você vai se mover pela fé. As pessoas vão dizer: você está ficando maluca, você está ficando doido. Não é possível que Deus tenha te pedido. Não faz o menor sentido, não tem a menor razão. A fé é justamente quando você se entrega naquilo que não tem controle. Abraão, oi, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você mate o teu filho para mim. Por que Abraão não questiona, gente? Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Senhor quer que eu sacrifique meu filho? O Senhor quer que eu mate o meu futuro? O Senhor quer que eu te entregue aquilo que eu levei 22 anos esperando? É isso mesmo? Irmãos, olha o nível de fé desse homem. Agora, sabe por que ele não questionou? Porque Abraão tinha relacionamento. Uma oferta que santifica tuas gerações faz você caminhar por ela, pela fé, e não pelo controle disfarçado, não porque você tem todas as variáveis. A segunda coisa que me chamou a atenção nesse texto, gente, é que a oferta que santifica gerações é a oferta que toca o que amamos e chamamos de futuro. E Deus disse: toma agora o teu único filho. E aí Deus vem com um peso forte, né? Ele diz assim: a quem tu amas, teu filho, teu único filho, a quem amas. Já pensou, gente? Teu filho, teu único filho, o filho que você ama. Isaac era o futuro em forma de gente.
Isaac era a promessa que ganhou vida, passou a comer, respirar, beber. E Deus vira e diz para Abraão: eu quero esse futuro, eu quero essa promessa. E por que, Senhor? Porque essa oferta, você vai estar virando petróleo, Abraão. E um dia lá diante do faraó eu vou dizer assim: deixa o meu filho Israel sair. Israel é o meu primogênito. Você consegue, meu irmão, você consegue entender isso? Abraão está colocando o futuro dele, o amanhã dele nas mãos do Senhor. Eu me lembro que ano passado, ano retrasado, um casal que estava aqui do Cianhaúma, aqui mesmo, ali, eles ouviram de Deus que eles tinham que entregar a entrada do apartamento que eles iriam comprar. Eles iam se casar naquele ano. Irmãos, olha a loucura. Isso não é normal. Imagina se você conhece um casal e ele fala para você assim: olha, Deus acabou de falar comigo para entregar a entrada do nosso apartamento. Fala a verdade, irmãos. Você ia dizer aleluia? Hein? Você ia dizer: puxa, glória a Deus. Se Deus falou, faz, porque... Eu tenho certeza que eles nem falaram com ninguém, não sei entre eles. Porque para ouvir um negócio desse, tem que ser muito crente e dizer para ele: vai, se Deus está falando. Irmãos, eles pegaram todo o valor da entrada do apartamento, porque Deus mandou entregar. E você sabe o que aconteceu? Eles deram. Aí você deve estar pensando: e agora? E agora que eles estão morando no apartamento que compraram? Por quê? Como é que você entrega o futuro para Deus e não vai ter ele de volta? Deixa o meu filho sair. Mas por que Israel é o teu filho? Porque Israel lá atrás foi uma promessa que eu fiz a Abraão. E quando eu pedi o futuro, Abraão iria matar Isaac. E eu nunca mais vou me esquecer de que uma oferta que Abraão me deu vai garantir a vida de Isaac, a vida de Jacó e a garantir a vida dessa nação. Então nessa noite Deus manda te dizer isso, irmão. Eu no domingo eu vou ofertar pelos meus filhos. Eu estava pedindo a Deus um propósito. Eu disse: Deus, eu vou trazer uma oferta no altar pelos meus filhos e pelos meus netos, porque eu quero netos crentes. Eu quero filho crente. Que às vezes a gente fica assim: eu não sei nem por que eu vou ofertar. E o Espírito Santo colocou no meu coração: oferta pelas tuas gerações. Então se você não tem um propósito para ofertar, já estou te dando um aqui hoje. Eu vou trazer minha oferta no altar pelos meus filhos e pelos meus netos. Vai ser tudo crente. Eu não sei o teu, mas o meu vai. Você não fala amém? Eu estou falando aí, você está me olhando? Então ouça o que eu vou lhe dizer, querido. Por que Deus pediu Isaac para Abraão? Irmãos, se Deus pedisse a Abraão 100 ovelhas, Abraão daria? O que vocês acham? Daria. Se Deus dissesse para Abraão assim: Abraão, eu quero todo o teu rebanho sacrificado, com a alegria que Abraão estava, você acha que ele não daria todo o rebanho? Por que Deus pediu Isaac? Vou lhe ajudar. Porque Deus não trabalha com sobra, Ele quer o melhor. Ele sabe qual é o meu melhor, Ele sabe qual é o teu melhor. Ele sabe. Então é por isso que eu tenho dito: ore, não suba nesse altar sem oração. Mas e o ato profético? Todo mundo vai receber, irmão. Mas se você subir nesse altar no domingo, saiba que porque você tem um propósito. Saiba que você está fechando uma aliança com o Senhor. Por favor, preste atenção nisso. O que Deus fez em relação aos deuses lá? Todos os deuses lá que tinha no tempo de Abraão, quando recebiam uma criança, é porque a vida do pai ia melhorar. É porque a vida da mãe ia melhorar, porque os negócios do pai iam melhorar. Ninguém sacrificava filho a deuses caldeus por causa do futuro. Era sempre ligado ali ao presente.
que Deus está confrontando os deuses cananeus, que eram os deuses que Abraão com certeza também conhecia? O que aconteceu é o seguinte: Abraão, diferentemente dos deuses caldeus, eu não quero um sacrifício para melhorar o teu presente. Eu quero um sacrifício que vai definir o teu futuro. Entrega Isaac. Então Deus não vai receber o teu sacrifício, a tua oferta hoje, amanhã ou depois, para melhorar o teu presente. Deus tem projetos para o teu futuro. O que você vai colher hoje, pode ter certeza que já foi uma semente que você deixou lá em 2025. Tem coisas que você vai colher hoje, que foi de uma semente lá de 2024, de um voto que você fez no altar do Senhor. E tem coisas que você não vai colher porque você semeou, disse que ia semear, prometeu e não honrou. Então fica claro para mim isso aqui. Por último, a oferta que santifica gerações é a oferta que gera um juramento e atravessa gerações. Irmãos, uma das coisas mais raras na Bíblia você vai vendo ali, ó. E disse o Senhor: por mim mesmo eu jurei. Gente, isso é raro na Bíblia. Eu jurei, diz o Senhor, porque tu fizeste tal coisa, não negaste teu filho, teu único filho, em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a beira do mar. A tua semente possuirá os seus inimigos. Fique em pé, por favor. A oferta de Abraão multiplicou a história dele. O que vocês acham? Ampliou? Ele recebeu um Isaac. Lá na frente, quando Moisés vai apresentar, eu tenho que dizer uma coisa para o senhor. Hoje eu quero falar para o senhor que Deus mandou dizer que Israel é filho primogênito dele. Mas por que Israel é filho primogênito? Porque quando ele entregou a Abraão um filho, Abraão iria matá-lo por causa da vontade de Deus. Deus disse não. E até hoje, irmãos, você olha para Israel, você diz: como é que pode? Eu estive lá agora, irmãos, aquele país esteve em guerra durante 2 anos. Você vê o povo alegre, você vê o povo andando pela rua. Tem alguém aqui que foi na caravana esse ano? Tem alguém que esteve na caravana? Você viu depressão lá? Você viu alguém falando assim: olha, o pessoal está deprimido, estão passando por luta financeira, porque a economia ficou fechada. Mal saíram da pandemia, a economia fechou, ninguém viajava para Israel. Agora, você viu esse país falar que estava em falência? Não, você vai ver o que eu via. A gente passava pelo deserto, um montão de cacho de bananeira, mangueira. Como é que pode isso? Como é que pode? Uma oferta sustenta gerações. E hoje eu vou orar pelo seu futuro. Tem alguém aqui que pretende fazer um concurso? É o seu futuro. Então você semeia por isso. Tem alguém que está pensando em casar? Mal, quer casar mal? Levanta a mão. Não, quem quer casar bem? Então isso é o seu futuro? Semeia por isso. Quem deseja ter filhos aqui? Tem alguém que deseja ter filhos? Semeia por isso. Você vai entregar o seu futuro para Deus. Deus disse: eu jurei por mim mesmo, porque você não me negou tal coisa, nem negaste teu filho, teu único filho. Gente, olha que coisa tremenda. Diga assim: oferta nenhuma termina no altar. Diga: toda oferta é entregue de coração, vai ecoar pela história. Abraão, deixa eu te fazer um juramento. Você não vai ver, você não vai estar vivo para ver, mas o que você fez vai ecoar pela história. E vai chegar em 2025, Abraão, e eu ainda vou estar abençoando um povo por causa daquilo que você fez.
surreal isso, irmãos. Só Deus para fazer isso. Por isso, na segunda-feira, o apóstolo Paulo diz assim: se a raiz for santa, o ramo vai ser. Você sabe quantos inimigos Israel tem? 330 milhões. Você viu o que aconteceu na Venezuela? Hoje Nicolás Maduro lavava dinheiro do Hezbollah, do Hamas. Irmãos, não mexe com esse povo não. Deus disse: esse povo aí, quem abençoar, eu abençoarei. E quem amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. Por causa de uma oferta. Você sabe por que o Brasil não afunda? Porque o povo de Deus ama Israel. Nós oramos por aquela nação. Você pode ter certeza disso, querido. Deus chama Israel de meu primogênito. Então, em Moriá, não foi apenas Isaac santificado, toda uma descendência. Hoje eu vou orar pelo seu futuro. Apóstolo, meu futuro, eu quero orar pelos meus filhos. Você está com seus filhos aí, é o seu futuro? Traz ele. Trouxe seu neto, sua neta, traz ele. Eu quero orar por isso hoje, pelo seu futuro. O seu futuro é o quê? É a compra de um imóvel? O seu futuro é abrir o seu negócio? Eu não sei, mas eu queria que você santificasse ele ao Senhor. Que houvesse da sua parte esse princípio. Senhor, eu vou santificar o meu futuro. Eu vou semear por ele. Se você separou sua oferta, seu dízimo, sua primícia, por favor, venha para o altar do Senhor. Faz isso. Oferta aí pelo seu filho, oferta pelo seu neto, pela sua neta.